Olá, meu quinto ano, bom dia! Como é que vocês estão? A Prolene espera que todo mundo esteja bem, tá? Eu tô com saudade de vocês, tá bom? Hoje a nossa aula será de história. Peguem um livro de história, por favor. O nosso assunto hoje será o nascimento do Estado. Nós iremos estudar como é que o Estado surgiu, tá bem? E a página abre na página 106 a 114. Vamos lá. Há muito tempo, as pessoas viviam em pequenos grupos, mudando de local em local, coletando ou pescando seus alimentos. Eram povos nômades ou seminômades, pois não tinham ainda um local fixo para viver. Então, gente, há muito tempo, né? As pessoas elas viviam em pequenos grupos, mudando de local em local, né? Coletando, pescando e nós já estudamos, né, que esse pessoal que não tem moradia fixa são chamados de nômades, isso ou seminômades. É porque não tem eles não têm um local fixo para viver. Com o surgimento da agricultura, as pessoas passaram a cultivar seus alimentos e criar seus animais, e assim se fixaram em um mesmo local, dando origem às primeiras cidades que, com o crescimento da população, surgiu uma forma de organização social e política dessa sociedade, dando origem a diversas civilizações. Então, né, essas pessoas, elas viviam de um lugar para o outro, né? Não tinha moradia fixa e eles viviam em pequenos grupos, né? Em busca da coleta, pescando, para a sobrevivência deles. E como a agricultura, ela se expandiu, cresceu, e aí o que? Foram foram surgindo as cidades, né? Que nós já estudamos que as cidades, elas surgiram em beiras de rio. Por quê? Porque tinha no rio o que tem água e terra fértil, né? As terras eram boas. Então ali, como tinha água e tinha terra para a agricultura, eles ficavam ali, né, para sobreviver. E com isso, a agricultura foi crescendo, foi trazendo mais povos, né, para as beiras do rio. E com isso foi crescendo as cidades, tá? Com o passar do tempo, essas civilizações evoluíram, tá vendo? E cresceram para uma forma que unia o povo dentro de um determinado território, sob a organização de um governo. A partir daí surge a concepção que entendemos hoje como Estado. Então, depois que houve essas evoluções, né, porque as pessoas começaram a vir, né, quando surgiram as cidades. E aí, como a cidade lá cresceu, a agricultura também cresceu, teve o que? O surgimento do Estado, porque a cidade já era pequena, então surgiu o Estado, tá? Os primeiros estados conhecidos surgiram na Grécia como a chamada polis e depois em Roma como a república. Então, gente, os primeiros estados conhecidos surgiram na Grécia e eram chamados de polis e depois em Roma, que ficou chamado de a república. A centralização do poder. Antes de pequenas aldeias virarem grandes cidades, a família tinha um papel fundamental nas comunidades.
Então, gente, antes das pequenas aldeias elas virarem grandes cidades, as famílias elas tinham um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, todas as grandes decisões que impactavam a vida aldeia eram debatidas por conselhos formados por líderes das famílias mais influentes. Então, gente, todas as decisões, geralmente, as grandes decisões impactavam a vida na aldeia. Porque, de certa forma, os indígenas não aceitavam, porque nós sabemos que os portugueses, os franceses invadiram as terras indígenas. Então, tinham decisões que impactavam a vida na aldeia. E era debatida, por conselhos formados por líderes das famílias mais influentes. Então, essas decisões eram tomadas por líderes de família que, naquela época, tinham condições, tá? Essa influência era decidida pela posse de terras e pelos membros da família. Com o crescimento populacional e a necessidade de expansão das aldeias, ocorreram choques de interesses entre as comunidades que começaram a disputar entre si terras e recursos naturais, muitas vezes de forma violenta. Então, gente, essas decisões eram por brigas de terras, por posse de terras, e quem ganhava mais, quem tinha mais benefício, eram as famílias mais que tinham influências, e gerava essas guerras, não é isso? E de forma violenta, Porque, como a Prá falou, os indígenas, eles não aceitavam, Eles nunca aceitaram, a invasão dos portugueses, dos franceses. Então, era constante essas brigas, de forma violenta. Era violenta as brigas, por brigas de posses de terras. Os chefes de família que lideravam e, consequentemente, venciam as disputas entre as aldeias, ganhavam prestígio dentro e fora da sua comunidade, de forma que, com o tempo, esses chefes vencedores controlavam, além das suas aldeias vizinhas. Surgiam, assim, os primeiros reis centralizadores do poder local. Inicialmente, o rei era só o chefe dos soldados, que faziam as conquistas das aldeias vizinhas, mas, com o tempo, foi concentrando em suas mãos vários aspectos da gestão da vida nas comunidades, e isso foi ficando cada vez mais difícil para o único líder coordenar sozinho, de forma que, aos poucos, os chefes das aldeias foram delegando suas funções e outras pessoas de sua confiança, muitas vezes parentes próximos ou amigos de sua família. A essa organização de poder e influência dentro da comunidade deu-se o nome de Estado. Então, gente, essa centralização do poder, eles vinham, eles sempre, quem se beneficiava mais, eram os líderes de família influentes, não é isso? Então, os chefes da família que lideravam, eles venciam as disputas, como sempre, eles venciam a disputa entre as aldeias e ganhavam prestígio dentro e fora da comunidade. Então, com o tempo, o que acontecia? Esses chefes que venciam essas guerras, eles controlavam, além das suas aldeias, ainda controlavam as aldeias vizinhas. E assim foram surgindo os primeiros reis, os centralizadores do poder local. E no início era só o chefe dos soldados que faziam as conquistas das aldeias vizinhas. Mas, com o tempo, foi concentrando em suas mãos vários aspectos da gestão de vida nas comunidades. Então, foram surgindo,
mais reis, né? E com isso ia ficando cada vez mais difícil um único líder coordenar tantas pessoas. E aí o que que acontecia? Muitas vezes esses líderes colocavam o quê? Parentes próximos ou amigo da família, né, para tomar conta. E com isso tudo, com essa organização do poder e influência dentro das comunidades, deu o nome de Estado. A religião e o poder. Desde muito tempo, os seres humanos desenvolveram formas de dar sentido ao desconhecido. Atribuíam aos deuses aos deuses eita, embolou. Atribuíram aos deuses eventos que não conseguiam explicar, como uma tempestade, o fogo e as nevascas. Com o desenvolver das comunidades, assim como os grupamentos humanos e suas ferramentas, as crenças foram ficando cada vez mais elaboradas. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como mediadores entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante influência dentro das comunidades. Sabendo desse poder, os líderes das aldeias e os reis procuravam estabelecer aliança com os sacerdotes locais, que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses agindo na terra. Então, né, desde muito tempo, né, os seres humanos, né, desenvolveram formas de dar sentidos aos desconhecidos, né? Eles davam sentidos às coisas desconhecidas, né? E eles atribuíram essas coisas desconhecidas, entre aspas, aos deuses. Então, eles não conseguiam explicar como uma tempestade, o fogo e as nevascas, né? Eles atribuíam elas como eles não sabiam explicar, então era como se fosse tempestade, fogo ou as nevascas. E com o desenvolver das comunidades e com os grupamentos, né, humanos, os cultos e as divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas que foram geridas pelos sacerdotes. E aí, com essa ligação ao divino, os sacerdotes aconteciam o quê? Tinha bastante influência dentro das comunidades, né? Porque eles tinham essa ligação com os deuses. E sabendo desse poder, né, que o sacerdote tinha com esses deuses, os líderes das aldeias e os reis procuravam eles, né, procuravam os sacerdotes para estabelecer essa aliança, porque atestando que eram representantes dos deuses agindo na terra. A escrita. Com a centralização do poder, os funcionários do Estado precisavam de formas de manter um controle forte sobre a quantidade de suprimentos da cidade, a circulação de mercadorias, os tributos a se coletar de aldeias vizinhas, os preços de itens de comércio e as medidas. Para atender a essa necessidade, criaram símbolos que iriam representar visualmente essas coisas, além de sua quantidade. E, ao longo do prazo, esses sinais dariam origem à escrita e aos números. Nas primeiras sociedades que adotaram esses símbolos, poucos eram os que sabiam interpretá-los.
apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos da liderança da comunidade, comerciantes e alguns reis. O resto da população ou não via necessidade ou não tinha direito a entender como os tais símbolos funcionavam. Então, meus amores, com a centralização do poder, né? Os funcionários do Estado, eles precisavam das formas de manter um controle, né, sobre a quantidade de mercadorias que chegava na cidade, sobre as coletas das aldeias, sobre as medidas, sobre os itens do comércio. Então, tinha que ter essa escrita, né, falando a quantidade, a descrição, só que naquela época eles não existiam, né? A escrita, as letras. Então, como é que eles criaram essa maneira de interpretar as mercadorias que chegavam? Eles criaram símbolos, né? Então, mas nem todo mundo entendia esses símbolos. Só quem entendia era alguns funcionários do Estado, sacerdotes próximos da liderança da comunidade, comerciante e alguns reis. Então, nem todo mundo entendia esses símbolos, né? E com o tempo, depois dos símbolos, foi chegando a escrita. Mas também, quando houve essa criação de símbolos para interpretar as mercadorias que chegavam à medida, muitas pessoas não se interessavam em aprender e outras não tinham direito, nem tinham direito de entender como os símbolos funcionavam, né? Porque provavelmente essas pessoas que não tinham direito de entender eram pessoas, né, que não tinham fortes influências. Então, nós estamos percebendo que só quem tinha o direito de aprender os símbolos eram de pessoas que tinham fortes influências naquela época.